Você já imaginou como soava a Terra antes de qualquer ser humano existir? Feche os olhos por um momento e tenta ouvir mentalmente aquele mundo perdido. Nada de carros, nada de cidades, nada de máquinas rugindo. O que existia eram florestas antigas, rios intocados, insetos enormes se movendo entre folhas gigantes e, no meio disso tudo, criaturas colossais, respirando profundamente, caminhando com toneladas de peso, comunicando-se através de sons que até hoje nós só conseguimos tentar imaginar. Esse mundo nunca foi silencioso. A pré-história tinha sua própria atmosfera sonora, sua própria identidade auditiva, e uma das maiores perguntas que a ciência tenta responder até hoje é justamente essa. Afinal, como soavam os dinossauros? É curioso pensar nisso, porque a gente cresce com a imagem dos dinossauros gritando como monstros gigantescos, rugindo com o som que parece mistura de leão, tigre, caminhão e tempestade. O cinema criou uma assinatura auditiva tão forte que virou quase um padrão. Mas e se eu te disser que o verdadeiro som dos dinossauros era provavelmente muito diferente? E se na vida real, a voz dessas criaturas fosse algo mais misterioso, mais profundo, mais vibrante e até mais discreto do que os rugidos cinematográficos? Hoje você vai descobrir a resposta mais científica que temos, baseada em experimentos modernos, estudos recentes e reconstruções extremamente cuidadosas. E depois que eu te explicar como tudo isso funciona, você vai ouvir cerca de 10 segundos de um som aproximado. Não fantasia, não Hollywood, mas a estimativa mais plausível de como um grande dinossauro poderia vocalizar. Mas antes de mergulhar nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando o passado comigo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer conteúdos cada vez mais incríveis. Agora sim, vamos voltar ao mundo perdido. A parte mais surpreendente dessa história é entender por que não sabemos exatamente como era o som de um dinossauro. O motivo é simples. Quase nada do que produz som em um animal se fossiliza. Tecidos moles se perdem com o tempo. Cordas vocais humanas, por exemplo, são estruturas extremamente delicadas, impossíveis de fossilizar. Mas aqui vai o ponto mais importante. Os dinossauros provavelmente nem tinham cordas vocais como as nossas. Mamíferos como nós, cachorros, gatos, leões, produzem som através de cordas vocais vibrando dentro da laringe. Mas os dinossauros eram parentes diretos das aves e dos crocodilos, e esse grupo funciona de outro jeito. Aves não usam cordas vocais para cantar. Elas têm um órgão chamado siringe, localizado na bifurcação da traqueia, que permite uma enorme variedade de sons. Já crocodilos emitem sons graves usando sacos de ressonância internos, produzindo vibrações que tremem até na água. E como os dinossauros estão exatamente entre esses dois mundos, os cientistas concluíram que eles provavelmente vocalizavam usando sacos aéreos expansivos, pressurização de ar e câmaras de ressonância internas, não cordas vocais musculares como as nossas. Isso significa que os sons deles eram menos explosivos e muito mais ressonantes, como um instrumento natural tocando notas profundas. Mas se nada disso fossiliza, como chegamos a alguma coisa parecida com o som real? A ciência faz isso observando os parentes mais próximos e analisando a anatomia dos ossos. Um dos melhores exemplos disso aconteceu quando pesquisadores estudaram o crânio de um Corythosaurus, um dinossauro herbívoro de bico de pato com uma crista enorme e oca no topo da cabeça. Essa crista não era só decoração, era uma caixa acústica. Os cientistas escanearam essa estrutura em 3D, reconstruíram os túneis internos e simularam computacionalmente como o ar se movimentaria lá dentro. Quando o ar passava por essa trompa natural, produzia sons graves, longos e profundamente vibrantes. Algo que mais parecia o toque de um instrumento antigo do que um rugido de monstro. O resultado foi um dos sons mais bem fundamentados já produzidos sobre o mundo dos dinossauros. Além disso, uma das reconstruções mais famosas e respeitadas é o do documentário Planeta Pré-Histórico, da Apple TV+. A produção consultou paleontólogos do mundo todo, especialistas em anatomia comparada e designers de som para criar vocalizações plausíveis para diversas espécies de dinossauros. Nada ali foi feito para soar legal ou assustador. Os sons foram pensados para serem coerentes com o tamanho, a fisiologia e as estruturas internas de cada animal.
Dinossauros grandes teriam vocalizações profundas e prolongadas. Pequenos poderiam emitir sons mais curtos e rápidos. Alguns poderiam soar parecidos com aves primitivas, outros com crocodilos. E o mais fascinante é que esses sons, quando você ouve, não parecem cinematográficos. Eles parecem orgânicos, reais. E exatamente por isso causam tanta estranheza em quem cresceu vendo filmes. Então, será que existe um som real dos dinossauros? Não no sentido literal. Nunca teremos uma gravação autêntica. Mas temos o segundo melhor cenário: reconstruções científicas extremamente sólidas, feitas com base em anatomia, parentesco biológico e experimentos físicos. E uma dessas reconstruções você vai ouvir agora. O que você vai ouvir é uma das melhores representações modernas da vocalização de um grande dinossauro herbívoro. Algo que foi construído a partir de simulações, modelos de ressonância e comparações com aves e crocodilos. Um som profundo, vibrante, quase alienígena, que ao mesmo tempo parece encaixar perfeitamente no corpo de uma criatura daquele tamanho. Respira fundo e presta bastante atenção. Estranho, né? Talvez até um pouco inconfortável. Não é um rugido feroz, não é um grito explosivo, não é nada parecido com o que os filmes apresentam. É mais visceral, mais profundo, um som que você sente no peito antes mesmo de interpretar com os ouvidos. E isso faz sentido. Animais gigantes não desperdiçam energia com rugidos dramáticos de Hollywood. Eles usam sons eficientes, que percorrem longas distâncias, que vibram pelo ar e pela terra, que comunicam presença, território, defesa e até comportamento social. O que você acabou de ouvir é muito mais coerente com um animal real de toneladas do que qualquer grito cinematográfico. O mais incrível é pensar que isso é apenas o começo. A tecnologia está avançando tão rápido que dentro de alguns anos talvez sejamos capazes de simular com ainda mais precisão a acústica interna de outras espécies. Talvez consigamos reconstruir sons de dinossauros carnívoros, pequenos terópodes emplemados, ou até criar trilhas sonoras completas de como seria acordar em uma floresta do Cretáceo. O campo da paleoacústica, sim, isso existe, está crescendo, e cada nova descoberta traz a gente um pouco mais perto desse mundo perdido. E a verdade é que o som tem um poder único. Ele nos transporta, ele cria atmosfera, ele reconstitui memórias e emoções que nunca vivemos. Quando você ouviu aqueles 10 segundos, mesmo sem perceber, o seu cérebro tentou completar o resto da cena. A floresta úmida, o cheiro de terra antiga, o corpo gigantesco respirando no meio da neblina, o peso das árvores, o visual misterioso de um mundo que nunca veremos em primeira pessoa. Esse é o tipo de sensação que só a ciência unida à imaginação consegue despertar. Então eu quero saber de você. Esse som era o que você esperava? Foi surpreendente? Deu um arrepio? Fez você se sentir por um instante dentro de um cenário pré-histórico? Comenta aí que eu quero muito saber sua reação. E claro, se você gostou desse mergulho no passado, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando os próximos vídeos. Aqui a gente continua viajando pelo tempo usando ciência, curiosidade e imaginação. Valeu por assistir até aqui, obrigado pela companhia e até a próxima!